Bom, pessoal, vamos iniciar então a nossa aula sobre promoção e manutenção da higiene do paciente. Então, agora que a gente já sabe tudo sobre as estruturas da unidade hospitalar onde a gente vai atender o paciente, é importante que a gente comece as nossas ações de enfermagem direcionadas diretamente ao cuidado com o paciente. Então, a primeira coisa que vocês vão realizar lá no estágio quando vocês estiverem lá é o auxílio na manutenção da higiene do paciente. E é importante que a gente entenda que quando trata-se de higiene, a higiene é um hábito que é influenciado pela cultura. O texto direitinho vocês vão acompanhar lá pelo livro na página 46. Então, aqui no Brasil nós temos várias culturas, pessoas de vários lugares do mundo e os hábitos de higiene dessas pessoas mudam. Só que, uma vez internado na instituição hospitalar, é importante que a gente sempre tenha a intenção de orientar o paciente para para o melhor cuidado com a sua higiene. Por quê? A gente promover, né, a cultura de um bom hábito de higiene, a gente consegue fazer com que o paciente entenda que é para preservar a própria autonomia dele no atendimento hospitalar dele. Então, ele tem que entender que ele está ali para se recuperar de um problema e ser inserido novamente na sociedade de uma maneira autônoma. Então, a autonomia desse paciente é extremamente importante. A gente também promove a higiene do paciente para manter a pele dele íntegra. Então, aqui a gente consegue fazer com que esse paciente não tenha algum outro problema além daquele que ele veio tratar na unidade hospitalar. A gente promove conforto e bem-estar. Então, embora uma internação seja algo bastante custoso, né, para o conforto e bem-estar do paciente, manter o hábito de higiene dele dentro da unidade hospitalar faz com que ele se sinta um pouco melhor em relação ao seu conforto e ao seu bem-estar. A gente mantém então os hábitos de higiene procurando respeitar a cultura do paciente, respeitar a autonomia, respeitar as limitações do paciente e melhorando sempre a sua autoestima e evitando infecções relacionadas ao mau cuidado do paciente. Então, olha lá, ó, quando a gente faz um banho, por exemplo, a gente promove bem-estar à saúde, a gente acalma, relaxa e alivia as tensões do paciente em relação ao seu processo de internação, a gente melhora o estado de humor e a gente estimula, além de tudo, a circulação sanguínea, facilitando muitas vezes a recuperação desse paciente. Então, o ato de um simples banho pode promover todas estas melhorias no estado de saúde do paciente, e isso é papel fundamental da enfermagem. Então, as técnicas de higienização que nós vamos ver a partir de hoje, elas seguem lá na página 46 do livro do volume 1 e vai até a página 52. Então, nós vamos ver higiene oral, higiene do couro cabeludo, os tipos de banho e os tipos de higiene íntima. Embora as páginas aqui estejam fora de ordem, eu vou iniciar pela higiene oral, que é a lógica de higiene que a gente vai seguir para qualquer paciente e, na verdade, é aquela lógica que a gente segue para nós mesmos. Então, quando a gente vai iniciar a nossa higiene corporal, a gente não começa a nossa higiene por qualquer outro lugar que não seja a face. Então, normalmente, quando nós vamos tomar banho em casa mesmo, a gente inicia com a escovação dentária de manhã, não é? Aí depois, sim, vai para o banho, lava o couro cabeludo, depois realiza o banho e finaliza com a higiene íntima. Então, a gente vai tentar seguir esta sequência aqui para realizar a técnica de higienização corporal total do paciente. Então, vamos acompanhar lá na página 52. Vamos iniciar com a higiene oral. Eu vou sempre no final do vídeo deixar um vídeo da técnica propriamente dita, e aí hoje a gente vai fazer um bate-papo em relação ao vídeo para questionar algumas coisas que a gente vai ver nesse vídeo. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool a 70%.
Após reunir o material, direcione-se ao quarto da paciente. Oriente sobre o procedimento. Se apresente. Confirme o nome completo e data de nascimento com a prescrição médica e pulseira de identificação. Atenção para os materiais necessários. Coloque a máscara, óculos de proteção, luvas de procedimento. Certifique que a paciente está em decúbito elevado. Coloque uma toalha no tórax da paciente. Coloque pasta na escova de dente ou umedeça com antisséptico bucal utilizado na instituição. Escove os dentes da paciente em movimentos circulares. Para frente e para trás num ângulo de 45 graus. E de cima para baixo. Escove a região vestibular, mucosa oral, palatina e língua. Ofereça um copo com água para a paciente fazer bochechos. Coloque a cuba rim junto à maxila inferior para que possa esvaziar o conteúdo da boca. Enxugue a boca da paciente. Recolha o material, realize a higienização das mãos, checagem da prescrição médica e anotação no prontuário. Então vamos lá, pessoal. Depois do vídeo que vocês viram da auxiliar de enfermagem aí que realizou todo o procedimento de higiene oral, vamos responder algumas questões para a gente entender todo esse passo a passo. Então, antes de realizar qualquer procedimento, o que deve ser feito pelo profissional de enfermagem? Qual foi a primeira coisa que vocês viram que ela fez lá? E todas as vezes que a gente for fazer qualquer procedimento, a gente tem que fazer justamente o que vocês estão vendo na figura aqui, ó, a higienização das mãos. Lembrem-se daquele quadrinho que eu passei para vocês, que fala dos 5 momentos de higienização das mãos. E o primeiro deles é antes de realizar qualquer procedimento da enfermagem. Então, a primeira coisa que ela fez ao entrar no quarto foi a higienização das mãos. E se a gente for parar um pouco antes do momento dela entrar no quarto, a hora que ela reuniu o material dela lá no posto de enfermagem, a hora que ela foi organizar o material dela na bandeja, ela também realizou a higienização das mãos antes de reunir o material. Então, todas as vezes que a gente for fazer qualquer procedimento, é importante que a gente faça a higienização das mãos. Segunda coisa, qual é e o que é importante de ser realizado no atendimento ao paciente antes de começar a fazer qualquer procedimento? Ela fala no vídeo também. Ela fez a identificação dela. Então aqui, ó, esse desenho, ele representa o profissional de enfermagem que tem que portar um crachá. Então é importante que no atendimento direto ao paciente a gente se identifique. Boa noite, meu nome é Cecília, eu sou auxiliar ou sou estagiária de enfermagem, seu José, e eu vou cuidar do senhor hoje. Então, é importante que o paciente saiba quem está no atendimento direto a ele. Então, é importante que a gente faça essa identificação e sempre deixe aqui, ó, disponível
o nosso crachá de identificação, para que a pessoa consiga nos reconhecer enquanto profissional. E o que ela fez também ao mesmo tempo foi identificar o paciente. Será que o paciente que ela está cuidando realmente é o paciente correto? Como que ela pode fazer isso? Através da conferência da identificação do paciente. Então, nessa foto que eu deixei para vocês aqui, é uma profissional de enfermagem que está verificando o nome do paciente a partir do que o paciente está falando para ela. Então, seu José, boa noite, meu nome é Cecília, eu sou estagiária de enfermagem da Escola Frei Galvão e eu vou ficar aos cuidados do senhor essa noite. Eu vou pedir para o senhor confirmar para mim qual o seu nome e qual a sua data de nascimento. E aí, pessoal, vocês vão anotar isso porque isso é de extrema importância. Coloquem aí no caderno de vocês. Para identificar o paciente, nós utilizamos 2 parâmetros de identificação, 2 indicadores de identificação. O nome correto é indicador de identificação. Quais são esses 2 indicadores de identificação? Nome completo e data de nascimento. Então, aqui, ó, ela está verificando na pulseira o nome completo e a data de nascimento do paciente. Então, deixem aí para vocês essa informação. Anotem aí que para realizar a identificação do paciente, nós utilizamos sempre 2 indicadores, que é o nome completo e a data de nascimento, certo? Bom, terceira pergunta. Vocês viram que na sequência ela colocou alguns EPIs para realizar o procedimento. E quais eram os EPIs? Bom, para realizar então a higiene oral, o profissional deve portar máscara cirúrgica, óculos de proteção e luva de procedimento. Lembrando que a profissional já está portando o jaleco dela, então ela não está sem o jaleco, ela está de jaleco, está colocando luvas de procedimento, máscara cirúrgica e óculos de proteção. Quarta, lá, ó, antes de iniciar o procedimento, você deve esclarecer para o paciente o que será feito. Então, quando eu vou fazer a higienização, eu tenho que falar para o paciente o que será feito. Olha, seu João, a gente vai iniciar o banho do senhor hoje e a gente vai começar pela higienização da boca. Vejam, eu vou usar termos aqui que sejam de fácil compreensão para o paciente. Então, eu coloco para ele, olha, a gente vai fazer a escovação dos seus dentes primeiro e depois a gente vai seguir com o banho, tá? Vamos lavar a cabeça, vamos lavar o corpo inteiro. Essa é uma forma simples de falar para o paciente, mas que esclarece o que eu vou fazer com ele. Então, o esclarecimento do paciente é de extrema importância de ser realizado antes do procedimento. E aí, o que deve acontecer nesse momento? Bom, eu não devo fazer pelo paciente o que ele consegue fazer por ele. Então, aqui é nesse momento que a gente preserva a autonomia. Eu deixei essa foto aqui porque foi a única que eu consegui encontrar no Google, que na verdade mostra um profissional, aqui é um dentista, claro, mas reportem aí para a enfermagem, um profissional auxiliando. Reparem que ele está com a mão aqui, ó, auxiliando a criança a fazer a higiene oral dela. Ele não está fazendo por ela, diferente do que foi visto lá no vídeo. Vocês repararam que no vídeo a profissional estava fazendo a higiene para a paciente. Por quê? Porque naquele caso em específico do vídeo, tratava-se de um paciente acamado impossibilitado de realizar a própria higiene oral. Por isso que o profissional estava fazendo por ele. Mas lembrem-se, todas as vezes que eu esclarecer o procedimento para o paciente e eu perceber que ele consegue fazer por ele, eu tenho que preservar a sua autonomia e tenho que permitir que o paciente faça, mesmo que ele fazendo por ele mesmo demore, porque às vezes nós da enfermagem temos tanta pressa para realizar os procedimentos, porque temos tanta coisa para fazer, que às vezes é mais fácil eu mesmo fazer pelo paciente do que preservar a autonomia dele. Então, preservar a autonomia dele é de extrema importância. Se ele consegue fazer sozinho, ele fará. Então, se é um idoso que está internado por uma pneumonia, ele não está com problema nos braços. Ele consegue realizar a higiene oral dele. Então, a gente vai preservar a autonomia dele, fazendo com que ele mesmo realize a higiene oral. Lógico
que como está mostrando aqui para vocês, com auxílio. Então, eu posso auxiliá-lo a fazer corretamente, mas é importante fazer com que ele participe deste momento da sua própria higienização, tá? E aí, qual é a técnica correta da escovação? Deixei aqui, ó, um print do vídeo para que vocês assistiram, que está pedindo para escovar os dentes do paciente em movimentos circulares. E o correto mesmo, orientado pela Sociedade Brasileira de Odontologia, é que a escovação seja feita neste sentido, nesta foto aqui, ó, de cima, ou seja, da raiz do dente para baixo. Isso faz com que a gente expulse a sujeira, a gente retire a sujeira. Então, sempre de cima para baixo, como vocês estão vendo nessa foto aqui. Então, tem a foto do dente, a escova está partindo de cima, ou seja, da raiz do dente para baixo. Na parte de dentro, na parte interna do dente, tá aqui, ó, de baixo para cima, se for na arcada inferior, tá? Então, é sempre da raiz do dente para a ponta. Ah, Pro, e se eu não conseguir fazer assim, eu posso fazer em movimentos circulares? Claro, gente. Não é porque é a melhor técnica ou a técnica indicada que naquele momento a gente vai conseguir fazer. Então, tem muitos pacientes que têm somente um dente ou têm dificuldade na abertura de boca. Então, não é porque eu não estou conseguindo fazer a técnica recomendada que eu vou deixar de fazer. Por isso que este vídeo que vocês assistiram aqui, ele recomenda que seja feita movimentos circulares. O importante é lembrar que eu devo fazer a escovação sempre, com ou sem dificuldade, precisa ser feito. Se vocês conseguirem fazer na técnica correta, ou se o próprio paciente conseguir fazer a própria higienização oral, eu posso orientá-lo que a forma correta é assim, ó, sempre da raiz do dente para fora. Que no final ele tem que fazer a escovação das bochechas, como vocês viram no vídeo, e da língua também. É importante a higienização completa da boca. Então, se ele estiver fazendo por ele mesmo e eu estiver só auxiliando, eu posso ensinar qual é a maneira correta. Se eu não conseguir fazer porque alguma coisa do paciente, alguma impossibilidade dele, faz com que eu não consiga realizar a técnica correta, eu posso fazer a técnica de movimentos circulares, mas o importante é que eu faça a higienização. Caso não tenha a escova e a pasta de dente ou flúor, como vocês viram no vídeo, é utilizado nos hospitais a técnica da boneca. A boneca nada mais é do que um abaixador de língua com uma gaze na ponta. Faz-se uma almofadinha de gaze e aí, ao invés de usar a escova, é utilizado a boneca para fazer a higienização. Esta boneca eu vou deixar para que vocês vejam lá na prática com o professor do estágio, ou se a gente conseguir voltar antes para o laboratório, eu mostro para vocês no laboratório. Não se preocupem que é uma prática bastante utilizada e vocês vão ter oportunidade sim de ver como é que faz, certo? Sexta pergunta, ó, em qual local deverão ser descartados então os materiais utilizados? Vocês viram que no final do procedimento ela lavou a escova de dente e, claro, é de uso individual do paciente, então vai ser guardada. Só que ela precisa jogar fora a luva de procedimento, o copinho que ela utilizou para dar água para o paciente fazer o enxágue bucal, o conteúdo da cuba rim, que foi o líquido desprezado pelo paciente após o enxágue bucal dele, e a toalha de rosto, ou lençol, ou qualquer paninho que ela utilizou para secar a boca do paciente. Então, onde que a gente joga tudo isso? A partir daquilo que a gente aprendeu lá na aula de descarte de resíduos ou de manejo de resíduos de lixo hospitalar, tá aqui para vocês, ó. Então, a luva de procedimento, ela tem que ser jogada aqui, ó, no saco branco infectante. O copo também, por quê? Porque ele entrou em contato com o paciente. Embora ele não tenha material biológico, ele está dentro do quarto. E aqui eu vou pedir para vocês fazerem uma anotação. No quarto do paciente sempre terá lixo infectante. Vocês não vão usar dentro do quarto do paciente um lixo reciclado, por exemplo. Todas as vezes no quarto do paciente, no banheiro do paciente, portará somente o lixo infectante. Por isso que o copo nesse momento vai para o lixo infectante, tá? Porque ele já teve contato com o paciente. Vamos supor que esse copo não tenha resíduo de material biológico, mas seja um paciente em isolamento por uma bactéria multiresistente. Aquele copo entrou em contato com aquela bactéria multiresistente. Então, ele tem sim que ser jogado dentro do quarto, dentro do saco infectante, tá? O conteúdo da cuba rim
que foi o líquido que o paciente desprezou, né, após o enxágue bucal dele, ou vai ser levado até o expurgo e aí vai ser desprezado aqui nestas pias, ou pode ser jogado no vaso sanitário do quarto do paciente. Eu deixei essa opção porque às vezes o quarto do paciente não tem banheiro. O banheiro algumas vezes pode ficar no corredor em ambiente coletivo, então não tem problema. O importante é eu lembrar que eu não posso desprezar o conteúdo líquido dentro deste saco. O líquido tem que ser jogado em vaso sanitário ou nestas pias do expurgo que ficam no corredor da enfermaria que você está atendendo. E por fim, a toalha de rosto ou o lençol que você utilizou para secar o paciente vai ser jogado aqui, ó, no saco para roupa suja, que é o saco destinado para as roupas hospitalares. Eu deixei essa fotinho porque vocês já conhecem ela da aula anterior, que podem ser destas outras cores também. O importante é que esteja escrito roupa suja e não substância infectante, por exemplo, né? Ele tem até o símbolo de infectante aqui, mas ele diz que é para roupa, diferente desse branco que é só para substância infectante. Bom, e aí, ó, o que o profissional deve fazer então antes de sair do quarto? Ele desprezou, colocou tudo no local adequado. Ele tem que garantir que o paciente fique seguro dentro do quarto. E como que ele garante isso? Ó, elevando as grades, porque ele teve que abaixar as grades para acessar o paciente. Disponibilizando a campainha, porque se é um paciente que está acamado, ou seja, ele está na cama o tempo inteiro, como é que ele faz para me chamar se ele precisar de alguma coisa? Ele vai gritar e eu vou ouvir lá do posto de enfermagem? Não, é utilizado a campainha de comunicação. Eu retiro os obstáculos do chão, porque se de repente ele não apertou a campainha, não me chamou, conseguiu pular a grade, ele vai caminhar por aqui. E se ele caminhar pelo quarto e tiver escada, chinelo, suporte de soro no meio do caminho, o próprio baldinho de lixo no meio do caminho, ele pode não enxergar, tropeçar, cair e arrumar mais um problema, além daquele que ele veio consertar no hospital. Então eu retiro os obstáculos, higienizo minhas mãos e aí sim eu posso fazer a saída do quarto desse paciente e terminar o atendimento. Vou deixar também o questionário para vocês responderem então e procurem seguir essa sequência de raciocínio, pessoal, para as próximas etapas de higienização do corpo do paciente. Então, a gente vai ver aqui ainda os tipos de higienização de couro cabeludo e cabelo, nós veremos os tipos de banho do paciente e vamos ver também os tipos de higiene íntima, masculina e feminina, certo? Vamos continuar estudando, pessoal. Até logo!